Bom, vocês receberam aí o diagnóstico geoambiental de Fortaleza. Ele foi a base da minha apresentação, foi a minha principal bibliografia, certo? Vou apresentar agora para vocês o que foi esse estudo, como foi que ele chegou, por exemplo, a subsidiar o plano diretor de Fortaleza. Então vamos lá. Fortaleza. Sua localização é no Nordeste brasileiro, no estado do Ceará, certo? Aqui é a sua localização. O Instituto Urbano de Fortaleza apresenta um complexo mosaico de sistemas ambientais que conferem diferentes paisagens fortemente sujeitas às alterações, né? Desencadeadas principalmente pelas atividades socioeconômicas. E aqui, no aspecto geológico, a gente apresenta as principais características, que são de primazia de coberturas sedimentares cenozoicas, dos terrenos cristalinos e relevos de exceção derivados do vulcanismo terciário, que isso a gente já tinha visto em alguns outros seminários, certo? Então aqui a gente apresenta o que são os terrenos cristalinos. Aqui em Fortaleza é uma superfície plana suavemente dessecada. O trabalho erosivo truncou vários litotipos e morfologicamente é constituído de rampas de pedimentação que se inclinam suavemente em direção ao litoral e fundos de vales. Eles ocupam pequenas porções do sul e sudoeste do município de Fortaleza. E a gente também tinha falado em outros seminários dos relevos de exceção, né, que eles são provenientes de rochas vulcânicas alcalinas, o vulcanismo terciário principalmente do vulcanismo terciário do arquipélago de Fernando de Noronha, são relevos residuais em forma de morro ou crista. E aqui são, por exemplo, o exemplo que nós temos aqui é o Antori, que a forma dele é elipsoidal, e o morro Carolô, que é o MEC vulcânico. Tá? Vamos agora para as coberturas sedimentares. Constituída pela planície litorânea, vales e glacis de deposição pré-litorâneos na formação barreiras. O município de Fortaleza está todo baseado dentro da formação barreira. Né? A formação barreira é da idade Pleioceno e distribui-se de forma contínua em uma faixa de largura variável, acompanhando a linha da costa. Trata-se de um depósito correlativo de origem continental, formado em condições climáticas pretéritas, predominantemente do semiárido, né? compondo leques aluviais coalescentes numa época em que o nível do mar era mais baixo, formando assim essa vasta plataforma de deposição. Os aspectos hidroclimáticos de Fortaleza, né, principalmente assim, ele está na zona de convergência intertropical, ele sofre a influência direta da zona de convergência intertropical e principalmente nos 4 meses, fevereiro, março e abril, onde tem o maior nível de precipitação de chuvas. E a intensa insolação associada à latitude proporciona as temperaturas todas constantes no decorrer de todo o ano. A gente percebe aqui a temperatura ela diminui um pouco na época da chuva, mas, por exemplo, nos meses de julho e agosto, ela diminui mais ainda por conta do vento. Solos e cobertura vegetal. Né? A origem e a evolução do solo está relacionada a fatores que produzem as características dos condicionantes climáticos, litológicos e de relevo ao longo do tempo. E aqui eu apresento, por exemplo, as classes dos solos, as unidades morfológicas e as feições morfológicas que vai fazendo essa formação. Né? E também a unidade fitoecológica, classes dos solos e o comportamento geomorfológico disso. Por exemplo, os solos neossolos, vocês podem inclusive acompanhar aí no livrinho, não sei qual é a página, mas aqui não está dando para ler direito aí para vocês, né? Mas assim, os neossolos, não estou conseguindo ler. Bom, mas eu acho que vocês conseguem, aí pelo livro, acompanhar que, por exemplo, na faixa litorânea, as feições morfológicas que vêm é a faixa de praia e o campo de dunas. E aqui, sucessivamente, né, assim, os glacis de deposição pré-litorânea, tabuleiro pré-litorâneo, os morros residuais, aí são as cristas residuais, aqueles que a gente já foi apresentado. E aqui, por exemplo, nas unidades fitoecológicas, o complexo vegetacional litorâneo, ele vem, por exemplo, tem a característica de neossolos
Não consigo ler. Pois é. E o compartimento geomorfológico da planície litorânea. E aqui sucessivamente, esses outros vai apresentando aqui a unidade ecológica, as classes do solo e aqui o comportamento geomorfológico que vem depois logo disso, né? Vamos lá. Essa compartimentação geoambiental, né, que geram os geossistemas, são identificados e hierarquizados conforme a inter-relação dos seus componentes, dimensões, características de origem e evolução. E esses sistemas ambientais, eles identificam principalmente as potencialidades, as limitações, para a melhor avaliação e capacidade de suporte ao uso e à ocupação da terra. E aqui nós temos os sistemas ambientais de Fortaleza. Planície litorânea, que ela se divide em dunas móveis, dunas fixas, faixa de praia, terraços litorâneos, complexos pluvio-marinhos, as planícies lacustres, as planícies fluviais, tabuleiros pré-litorâneos, transição tabuleiro, depressão sertaneja, morros residuais. E aí vocês podem pegar o livro aí de vocês, na página 63. Que a página 63, ela vai trazer o mapa. Esse mapa aqui, como vocês podem ver, a maior parte aqui de Fortaleza, ela está no tabuleiro pré-litorâneo. Essas escalas aqui de amarelo são a planície litorânea. Os vales aqui estão nos tons de azul. Os morros residuais, tem aqui embaixo. E o outro aqui, se eu não me engano. É isso. Os morros residuais e a faixa de transição. As faixas de transição aqui que vocês podem ver que é aqui embaixo. Certo? E aqui nós elencamos, o diagnóstico elencou principalmente aqui, as características naturais dominantes, a capacidade do suporte, os impactos e riscos de ocupação e recomendações. Por exemplo, na faixa de praia e terraços litorâneos, que a característica principal dele é uma área plana, com um declive, né, ou com um declive suave para o mar, a potencialidade dele principalmente é o patrimônio paisagístico, turístico, de lazer. As limitações são limitações, é um ambiente legalmente protegido, né, com alta predominância de vulnerabilidade, e a ecodinâmica dele é um ambiente fortemente instável. E os impactos e riscos da ocupação é o comprometimento da qualidade das águas, erosão marinha e recuo da linha da costa. Isso a gente pode perceber principalmente na Praia do Futuro, que está ocupada, né? As dunas fixas e dunas móveis. As características naturais das dunas fixas são morros de areia, quartemática em depósitos marinhos. A potencialidade é patrimônio paisagístico, principalmente. São ambientes legalmente protegidos. A ecodinâmica são ambientes de moderada e fortemente instáveis. Os impactos, aquilo que nós já conhecemos, né, muito bem, né, que é a desestabilização das dunas, principalmente. Das dunas móveis, a característica delas são morros de areia, em depósitos marinhos inconsolidados. A potencialidade é o patrimônio paisagístico, né, recursos hídricos. As limitações, forte vulnerabilidade ambiental, principalmente, né, baixo suporte para edificações, ecodinâmica fortemente instável. Os impactos e riscos é o desmonte e interrupção do deslocamento das dunas por ocupação desordenada. A gente vê, por exemplo, um exemplo clássico lá é o Serviluz, que existe um período do ano, principalmente nos fortes ventos, onde a areia invade as casas, ou as casas já invadiram o canto onde as dunas móveis já poderiam se deslocar, né? Aí o complexo fluvio-marinho. As características: superfície plana e a potencialidade, né, principalmente de pesquisa científica. Tem as limitações, que são as restrições legais, principalmente para o Código Florestal. A ecodinâmica são ambientes estáveis, com alta vulnerabilidade,
E os impactos é principalmente a degradação dos manguezais, né? Espelho d'água e planícies lacustres, características principais, são lagoas litorânicas de origem fluvial, potencialidade também patrimônio paisagístico, recursos hídricos, recreação. As limitações são ambientes legalmente protegidos, a ecodinâmica são ambientes instáveis. E aqui, principalmente, que a gente percebe em Fortaleza, que os impactos, principalmente o comprometimento da qualidade da água, né? As planícies fluviais, características naturais dominantes são superfícies planas, potencialidade são recursos hídricos também, agricultura, limitações e restrições legais, principalmente. A ecodinâmica é um ambiente de transição. E os impactos é a degradação das matas ciliares. Temos os tabuleiros, a faixa de transição tabuleiro e depressão sertaneja, os morros residuais, principalmente as características que vocês podem acompanhar aí também no livro, são essas características que nós temos de tabuleiros, que é uma superfície de topo plano, né, com potencialidade de expansão urbana. As limitações são principalmente a deficiência hídrica e a ecodinâmica é um ambiente estável, moderadamente estável, certo? Os riscos é de poluição, principalmente dos recursos hídricos, né? Que vão passar, porque vocês podem acompanhar todo esse estudo, nós temos as 3 áreas que são as que foi chamado de unidade de intervenção. São as áreas frágeis, que são ambientes fortemente estáveis, medianamente frágeis, são ambientes de transição, medianamente estáveis são ambientes estáveis. As frágeis, né, a gente já pode ter aí como a faixa de praia, terraços marinhos, as planícies fluvial-marinhas, os ambientes de transição, setores mais abrigados da planície lacustre e fluviais, dunas fixas, áreas de inundação sazonal, e os tabuleiros pré-litorâneos, onde Fortaleza, onde tem a maior ocupação urbana, são os ambientes estáveis. Aí vocês podem ir lá no livro de vocês de novo, na página 76, que tem um mapa dessas áreas. Vocês podem perceber, principalmente aí em vermelho, as áreas frágeis. Esses tons em vermelho são as áreas frágeis. Esses tons mais pastéis aqui, mais rosados, são as áreas medianamente frágeis. E esse verde são faixas de transição e o amarelo tabuleiro. Qual a página foi? 76. Página 76. Não, o nosso aqui está 126. Tá bom. Então, gente, o diagnóstico geoambiental ele serviu justamente para que fosse subsidiado o Plano Diretor de Fortaleza. Esse aqui é o componente técnico. O Plano Diretor de Fortaleza ele teve vários outros componentes, principalmente a participação popular, que isso normalmente não se vê, por exemplo, em vários outros tipos de zoneamento. A participação popular, na maioria das vezes, é sempre deixada um pouco de fora. E aqui, lembrando do nosso amigo Walter, que ele falou das questões políticas, né? Hoje o nosso plano diretor de Fortaleza ele ainda não está regulamentado. Fortaleza ela está toda em zonas, eu vou mostrar aqui para vocês. O mapa aqui que foi originado do plano diretor, principalmente proveniente do diagnóstico. Ele é bem grande, para vocês terem ideia, ele está aqui com um zoom de 14. Essas letrinhas eu não consegui tirar, mas dá para vocês verem, por exemplo, assim, todo o zoneamento de Fortaleza. Aqui as escalas onde está dizendo o que é cada tipo de zona, né? Esses azuis vocês percebem logo que são as áreas mais frágeis. Esse zoneamento ele vai estar indicando principalmente onde que Fortaleza ainda pode crescer, onde que Fortaleza deve proteger. Esse aqui é o mapa de zoneamento urbano que tem todas as zonas.
mas tem esses mapas por zonas, né? a zona ambiental, a zona de ocupação, certo? Então, tem todos esses mapas aqui. E as questões políticas, elas influenciam diretamente, por exemplo, no diagnóstico. Muitas coisas aqui do diagnóstico, nós temos no mapa, principalmente de zoneamento ambiental, que foi feito pela Secretaria de Planejamento conforme orientado pelo diagnóstico, mas quando chegou na Câmara de Vereadores ele sofreu várias influências. E essas influências, inclusive, assim, não respeitando o diagnóstico geoambiental, por exemplo. Certo? Então, quando o Walter falou na outra aula sobre as questões políticas, então, assim, mais do que nunca o trabalho técnico ele é imprescindível. Mas esse trabalho técnico ele precisa ir para além. Ele precisa também que a população esteja ciente desse trabalho técnico para que, por exemplo, um estudo como esse não seja revestido de uma questão política. Como, por exemplo, muitas coisas assim que a gente poderia ter ganho em relação à questão ambiental, quando chegou na Câmara de Vereadores foi barrado por questões que nós sabemos quais, né? Principalmente a política. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de Fortaleza. Aquilo que a gente viu principalmente nos mapas, esse sobrevoo a gente vai ver um pouco dessas zonas aí. Esse é o Rio Cocó. Sabiaguaba, que hoje, antes mesmo do diagnóstico, a gente conseguiu fazer uma proteção ambiental. E lá tem um parque e uma APA, o parque muito mais restrito e a APA um pouco menos restrita do que o parque. E aqui eu finalizo minha apresentação.